Minha sogra exigiu que eu largasse meu emprego quando me casasse, depois me acusou publicamente de ter sofrido um aborto na festa de 25 anos de casamento dela, então meu sogro anunciou que estava se divorciando dela ali mesmo, na frente de todo mundo. Meu marido Mark e eu estamos vivendo juntos há quase 8 anos. Nós dois somos muito felizes no nosso casamento. Mas, quando o assunto são os pais do meu marido, sempre houve um certo conflito. Infelizmente, minha sogra sempre teve sentimentos negativos em relação a mim desde o momento em que ficamos noivos. Meu sogro era gentil, mas sempre permitia que minha sogra pisasse nele e na maioria das vezes mantinha-se em silêncio. Meu marido vem de uma família mais abastada do que a minha, e minha sogra sempre viu isso como um motivo para me desprezar. Desde o início, ela agia como se o fato de eu pertencer a uma família de classe média fosse de alguma forma errado. Ela fazia comentários sobre minha aparência, minhas roupas ou meus sapatos. Admito que antes eu não era insegura, mas sempre me vestia de forma apropriada, independentemente de quem eu fosse encontrar. Contudo, nunca era suficiente. Por causa dos seus comentários incessantes, comecei a comprar roupas caras especificamente para usar nas ocasiões em que precisava encontrá-la, para que ela não me olhasse com pena. Numa ocasião, usei uma camisa branca que ela já tinha me visto usando um mês antes, e minha sogra imediatamente fez um comentário sobre como eu estava repetindo minhas roupas, dizendo que pessoas ricas não fazem isso. Ela zombou, dizendo que era vergonhoso. Meu marido tentou impedi-la, mas minha sogra fazia esses comentários de propósito na frente de todos, para que eu ficasse com o rosto vermelho de vergonha. Ela até me obrigava a ir às compras com ela, comprando roupas do tipo que eu nem gostava de usar. No entanto, eu aceitava seus gestos com gratidão e agradecia sinceramente. Sempre me esforcei para cultivar um relacionamento positivo com eles, porque acreditava sinceramente que um dia ela acabaria me aceitando. Mas então as coisas começaram a piorar, e o aspecto de há um preço a pagar por sua generosidade se tornou evidente. Quando ainda estávamos namorando há menos de um ano, consegui um emprego numa empresa muito boa, o que me permitiu melhorar significativamente meu estilo de vida. Mark ficou muito feliz por mim. Mas quando minha sogra descobriu, não ficou nada contente. Começou a me ligar e mandar mensagens exigindo que eu dissesse exatamente quanto estava ganhando, porque, segundo ela, mulheres na família deles sempre deveriam ganhar menos que os homens. Fiquei realmente ofendida e argumentei que, a longo prazo, eu inevitavelmente ganharia mais que meu marido, já que trabalho na área farmacêutica, que é muito lucrativa. Minha sogra então começou a dizer que eu podia fazer esse trabalho se quisesse, mas que ao me casar com Mark, eu teria que largá-lo, para que os outros membros da família não falassem que Mark não era capaz de sustentar a esposa. Isso realmente me fez rir, pois já não estávamos nos anos 1950, e Mark nunca teve problema com o meu emprego ou minha renda. Decidi conversar diretamente com Mark e contar como a mãe dele estava me deixando desconfortável. Ele ficou furioso por ela ter estado me ligando e mandando mensagens sobre isso. Não sei o que ele falou com a mãe, mas ela me ligou gritando e chorando, dizendo que eu estava tentando criar uma divisão entre ela e o filho, e que eu era a própria encarnação do diabo. Disse que nunca permitiria que Mark se casasse com uma mulher como eu, e que eu precisava sair da vida dele. Cortei a ligação e a bloqueei, porque estava começando a ficar realmente cansada do comportamento tóxico dela. Aquela foi a primeira grande bandeira vermelha. É claro que Mark e eu não terminamos, mas isso me fez questionar que tipo de mãe ele teve ao crescer. Ao longo dos anos, não pude cortar totalmente o contato com minha sogra, já que havia várias ocasiões familiares nas quais Mark era convidado, e eu também precisava ir, e ela estaria lá. Minha sogra me ignorava completamente e fingia que eu não existia. Por exemplo, se entrássemos numa festa de aniversário do primo de Mark, todos nos cumprimentavam. Minha sogra corria para abraçar Mark e perguntar sobre o dia dele. Se Mark tentava me incluir na conversa, ela olhava em volta desinteressada e mudava rapidamente de assunto. O padrão que comecei a notar era que ela sempre trazia à tona seus problemas de saúde, contando a Mark como estava ficando velha e frágil, e como um dia poderia simplesmente morrer, então ele precisava cuidar mais dela, mesmo que ela não tivesse absolutamente nenhum problema de saúde e estivesse perfeitamente bem. Era estranho como ela tentava manipular o próprio filho para obter apelo emocional e atenção dele. Quando Mark me pediu em namoro, depois de anos juntos, ele convidou todo mundo para nossa festa de noivado. Meus pais e avós ficaram muito felizes por nós, mas não posso dizer o mesmo dos pais do meu marido. Minha sogra chegou à festa com uma expressão carrancuda, e seu rosto ficou ainda mais fechado quando viu o anel no meu dedo. Começou a dizer a Mark que era desrespeitoso dele comprar para mim um anel maior do que o que ele havia comprado para a sogra.
Meu sogro tentou impedi-la, pedindo que não fizesse escândalo, mas minha sogra continuou dizendo que o filho dela não fazia nada bom por ela, mas fazia tudo por aquela pobre garota. Isso me deixou furiosa, então eu disse a ela que, se não pudesse me respeitar, precisava sair. Minha sogra ficou chocada ao ouvir isso, mas eu sabia que não podia deixar que ela arruinasse o dia mais feliz da minha vida, especialmente na frente de toda a minha família. Meu sogro a acompanhou para fora enquanto ela continuava gritando por Mark, que ficou do meu lado. Mais tarde, minha sogra ligou para se desculpar com Mark, dizendo que estava bêbada, embora todos soubéssemos que ela mal bebia um copo de vinho. Mas como minha sogra estava se desculpando com os dois, decidimos deixar passar. Depois veio o planejamento do casamento. Minha sogra insistiu que deveria participar da escolha do meu vestido, dizendo que sempre quisera fazer isso. É importante ressaltar que, naquela época, minha paciência com ela já estava se esgotando, mas ela era mãe do meu noivo, e eu não podia ser abertamente desrespeitosa com ela, então permiti que viesse. Avisar a minha mãe e minha prima sobre isso, para que estivessem preparadas caso ela fizesse alguma coisa. Como se fosse um relógio, como esperado, minha sogra teve um problema com o meu vestido. Disse que pessoas sofisticadas não usavam tantos laços e exigiu que eu usasse um vestido branco mais tradicional. Recusei e minha mãe disse a ela que eu não era filha dela, então deveria manter a boca fechada. Minha sogra ficou furiosa e começou a fazer birra num canto, com os braços cruzados como uma criança pequena. Durante todo o tempo em que experimentei roupas, ela foi apenas maldosa em relação às minhas escolhas. No final, escolhi um vestido e pagamos por ele. Minha sogra então se aproximou de mim e disse que estava feliz que eu tinha escolhido aquele vestido porque ele fazia meus braços parecerem gordos, e riu. Ao ouvir esse comentário, minha mãe, que tinha sido incrivelmente paciente, começou a gritar com ela e repreendê-la por seu comportamento infantil. Eu estava às lágrimas porque ninguém quer ouvir algo assim sobre o vestido dos seus sonhos. E eu nem sou gorda, então não conseguia entender por que ela diria algo assim. Dissemos a ela que teria que encontrar seu próprio caminho de volta para casa. Eu tinha buscado todos naquele dia e me recusei a deixar que ela voltasse conosco, pois sabia que continuaria a dizer coisas sobre mim no carro. Minha sogra começou a surtar dizendo que eu não podia simplesmente abandoná-la. Mas foi exatamente isso que fiz. Enquanto eu estava a caminho de levar minha mãe para casa, recebi uma ligação de Mark, que começou a perguntar como eu poderia fazer isso com a mãe dele, e como ela havia ligado chorando, acusando-me de abandoná-la de propósito. Disse a Mark que explicaria tudo quando chegasse em casa, mas ele continuou me repreendendo. Minha mãe, que conseguia ouvir tudo porque ele estava no viva voz, disse a ele que ele não tinha ideia do que a mãe dele havia feito conosco o dia todo. Continuou listando, uma por uma, as atitudes da minha sogra, e no final perguntou a Mark se ele achava que era assim que adultos bem respeitados deveriam se comportar. Mark ficou envergonhado, pois não fazia ideia de toda a história. Obviamente, sua mãe não lhe contará o quadro completo. Mais tarde, quando voltou para casa, ele se desculpou comigo novamente. Disse que tinha surtado pensando que sua mãe idosa havia sido deixada sozinha. Por isso, reagiu daquela maneira. Respondi que nunca teria feito algo assim se ela não tivesse sido maldosa comigo durante todo o dia. Mark me abraçou e disse que entenderia se eu quisesse desconvidá-la do nosso casamento. Naquele momento eu teria feito isso com prazer, mas estava preocupada que meu sogro não pudesse vir, já que a esposa dele não deixaria que ele fosse se ela não fosse. Não podia deixar o casamento do meu marido acontecer sem os pais dele presentes. Quer dizer, seria cruel demais. Decidimos conversar com meu sogro antes do casamento e avisamos que, se o comportamento da minha sogra começasse a sair do controle, ele teria que retirá-la. Ele entendeu e nos garantiu que sabia exatamente pelo que estávamos passando. Senti pena daquele pobre homem por ter que lidar com ela 24 horas por dia. Durante o casamento, minha sogra foi surpreendentemente bem comportada. Ela continuava se gabando para todos sobre como a nossa celebração era grandiosa, como se ela tivesse pago por tudo. Na verdade, foi todo o nosso fundo de casamento. Ainda assim, a família dele assumiu que, como ele era de uma família abastada e minha sogra sempre exibia isso, talvez ela e meu sogro tivessem pago pelo nosso casamento. No entanto, durante o brinde do casamento, meu sogro deixou claro que eles não tinham pago um único centavo, e que tudo aquilo era resultado do nosso próprio esforço. Ele também falou sobre como estava orgulhoso de ter uma nora realizada, e que nunca imaginou que seu filho pudesse finalmente conquistar alguém tão inteligente quanto eu. Mais tarde, os convidados também nos parabenizaram, surpresos que tivéssemos conseguido fazer tudo sozinhos. O rosto da minha sogra ficou amargo, e ela ficou furiosa com o marido. Na dança do pai com a filha, meu pai e eu dançamos por um tempo. Todos aplaudiram.
Mark estava prestes a entrar quando minha sogra veio correndo e disse que precisava ser a primeira mulher a dançar com o seu menininho, antes de qualquer outra mulher. Mark concordou e eles dançaram. Mais tarde, durante a festa, minha sogra veio até mim e me parabenizou. Sorri educadamente quando, do nada, ela disse: "Eu estava errada. Acho que seus braços não parecem tão gordos nesse vestido." Então saiu andando como se nada tivesse acontecido. Isso realmente me deixou furiosa, mas não queria que seus comentários ruins arruinassem o meu dia maravilhoso. Todos se divertiram, dançamos a noite toda e talvez tenhamos bebido um pouco demais. No dia seguinte, quando acordei, tinha várias mensagens da minha sogra. Imaginem meu choque quando li as mensagens e vi que ela havia escrito que eu a tinha humilhado a noite toda e que precisava me esforçar mais se quisesse fazer parte da família dela. Estava um pouco ressacada, mas lembrava de tudo da noite anterior. Só para ter certeza, liguei para meus pais e perguntei se eu havia dito ou feito algo embaraçoso, e eles disseram que não, que eu estava ótima e todos estavam se divertindo. Mais tarde, quando meu marido acordou, mostrei a ele todas as mensagens, e ele me disse para ignorá-las. Fiquei um pouco desconfiada, então pedi que ele me explicasse o que minha sogra queria dizer. Foi aí que Mark revelou que, durante a noite, minha sogra vinha até ele e dizia que eu estava me divertindo demais, até mesmo quando eu dançava com meus primos. Ela dizia a Mark que eu era um cavalo selvagem, e que ele precisava me controlar, já que agora estávamos casados. Mark contou isso de forma jocosa e disse que havia ignorado os comentários na hora, e que eu deveria ignorar agora também. Contudo, fiquei ofendida que ela pudesse insinuar algo assim quando eu estava dançando com os meus próprios familiares, celebrando o meu casamento. Ela não tinha o direito de falar de mim dessa maneira. Queria confrontá-la naquele exato momento, mas Mark e eu iríamos para a lua de mel, então deixei isso de lado. Nossa lua de mel foi ótima e nos divertimos muito. No dia em que voltamos da lua de mel, minha sogra me ligou e começou a perguntar docemente como foi a viagem. Isso foi muito estranho, já que ela quase nunca me ligava. Disse a ela que não gostei do que disse sobre mim para Mark na noite do nosso casamento, e ela rapidamente descartou, dizendo que não tinha tido más intenções. Então continuou a perguntar detalhes sobre a nossa lua de mel, insistindo em saber se tivemos muito tempo a sós. Pedi que fosse direta comigo, pois não achava que a nossa lua de mel fosse da conta dela. Mas minha sogra começou a dizer que simplesmente queria saber se ela logo seria avó. Quase vomitei quando ouvi isso, por 2 motivos. Primeiro, porque eu tinha acabado de me casar, e nem tinha passado uma semana. Ela esperava que eu me tornasse uma mula de criação para o sonho dela de se tornar avó. Segundo, Mark e eu nunca quisemos filhos. Discutimos isso muito antes de nos tornarmos sérios um com o outro, e nossas opiniões nunca mudaram. Não queríamos ter filhos, embora não tivéssemos nada contra crianças. Isso é algo que nunca dissemos claramente aos nossos pais, porque, no fim das contas, é assunto privado nosso. Fiquei em silêncio enquanto minha sogra continuava dizendo que eu precisava engravidar o mais rápido possível, pois meu relógio biológico estava correndo, e esses eram os meus melhores anos para ter bebês. Fiquei enojada ao ouvi-la falar assim. Quando foi além, começou a dizer que Mark e eu deveríamos parar de usar camisinha, algo extremamente inapropriado de se dizer. Cortei a conversa imediatamente e disse que tinha acabado. Quando contei a Mark, ele ficou furioso. Ligou imediatamente para a mãe e disse o que pensava, confessando sinceramente que não queríamos filhos. Minha sogra reagiu exatamente como sabíamos que reagiria. Gritou e enfureceu-se ao telefone, como se tivéssemos matado o cachorro dela. Começou a ameaçar que, se ele não lhe desse um neto, ela não deixaria nada no testamento para ele. Mark riu e disse que ela não possuía bens, pois ela e meu sogro tinham um pacto antenupcial, então não poderia lhe dar nada mesmo. Minha sogra então gritou comigo que tudo era minha culpa, e que, como mulher, meu único trabalho era dar um filho ao meu marido, e eu nem conseguia fazer isso. Começou a usar palavras como defeituosa, o que foi muito doloroso de ouvir. Mark pediu que ela parasse, mas ela continuou a me insultar e disse que tínhamos destruído o sonho de uma vida inteira dela, e que, se não queríamos filhos, por que diabos tínhamos nos casado? Ouvindo isso, Mark finalmente se posicionou. Disse que estava cansado e que ela precisava se calar. Deixou claro que ela não poderia mais falar comigo daquela maneira, e que, como havia continuado a me desrespeitar todos esses anos, ele estava acabando com o relacionamento com ela. Minha sogra tentou voltar atrás, mas ele disse que iria cortá-la da vida dele, e que ela não era mais bem-vinda na nossa casa ou nas nossas vidas. Avisou que, se ela aparecesse, chamaríamos a polícia imediatamente e a humilharíamos na frente dos vizinhos. Sabíamos o quanto ela se importava com a opinião dos outros.
Desde então, mantivemos nossa palavra e cortamos todo o contato com ela. Meu sogro tentou intervir uma vez, mas, depois de conversar com Mark e ouvir toda a história, apoiou nossa decisão. Ao longo dos anos, meus pais e meu sogro se encontraram várias vezes, e nunca convidamos minha sogra. Felizmente, ela respeitou nossas regras e limites. Em dezembro do ano passado, fiquei grávida acidentalmente. Ficamos chocados, pois não era algo que queríamos, mas estávamos em bons momentos de nossas vidas, então decidimos seguir em frente. Todos souberam da notícia e nos ligaram para parabenizar. Minha sogra enviou um buquê de flores e uma carta de desculpas. Ela escreveu que havia lutado muito contra seu comportamento e mudado após anos de terapia. Não me dei ao trabalho de responder, pois ainda estava insegura sobre essa suposta mudança de comportamento. No entanto, apenas 2 meses após a gravidez, sofri um aborto espontâneo. Aconteceu no meio da noite, e fiquei paralisada ao ver todo o sangue. Acordei Mark chorando, e ele me levou imediatamente ao hospital mais próximo. Nos disseram que tínhamos perdido o bebê. Foi devastador porque, embora não quiséssemos estar grávidos, ainda amávamos aquela pequena criaturinha e teríamos dado tudo ao nosso filho. Não sabia como lidar com a dor, pois era uma situação terrível. Mark e meus pais ficaram comigo durante tudo isso. Meu sogro e a família de Mark ligaram para saber como estávamos e até passaram para nos apoiar. Minha mãe ficou na nossa casa por dias porque sabia que eu não queria sair da cama. Tudo dentro de mim doía, e eu chorava por horas a fio. Mark foi minha rocha, e aos poucos comecei a me sentir melhor. Na semana passada, meu sogro nos convidou para o 25º aniversário de casamento dele com minha sogra. Era um evento importante para a família, e todos foram convidados. Mark e eu não queríamos ir, pois sabíamos que o assunto do aborto viria à tona e afetaria profundamente a gente. Não queríamos ter que explicar novamente a todos sobre o pior dia das nossas vidas. No entanto, meu sogro nos implorou para irmos, pois queria passar um tempo conosco e disse que precisávamos sair um pouco e relaxar. Relutantemente, concordamos. Seria a primeira vez que veríamos minha sogra depois de todos esses anos. Mas eu já estava passando por um momento tão difícil que nem tinha energia para pensar nela ou em suas atitudes. Minha sogra ficou agradavelmente surpresa ao ver Mark e correu para abraçá-lo. Comigo foi fria como gelo, mas não me importei. Sentei-me, deixando Mark conversar com a mãe. Durante o jantar, todos continuaram falando sobre suas boas notícias e como estavam bem em suas vidas, como as pessoas geralmente fazem. Uma prima de Mark mencionou que estava grávida, e foi como um soco no meu coração. Todos a parabenizaram quando, de repente, minha sogra se levantou para fazer um brinde, segurando um microfone. Ergueu seu copo e começou a dizer que estava tão feliz por estar cercada por seus entes queridos e que não trocaria por nada. Minha sogra então parabenizou a prima de Mark pela gravidez e começou a dizer que ela estava trazendo uma pequena bolinha de alegria ao mundo, enquanto outras pessoas estavam matando crianças. Então olhou diretamente para mim e começou a dizer que sabia que eu tinha feito algo com o bebê, porque não havia forma de ser apenas um aborto espontâneo. Mark e eu congelamos imediatamente, pois não podíamos acreditar na crueldade inacreditável dela. Minha sogra continuou dizendo em voz alta que o filho dela tinha se contentado com alguém como eu e que tinha permitido nosso casamento pensando que, pelo menos, eu poderia lhe dar netos, mas nem isso eu era capaz de fazer. Anunciou que eu não passava de uma esposa troféu e que mal podia esperar que Mark finalmente se divorciasse de mim, já que eu de qualquer forma não era da família dela, então ninguém precisaria me ver na próxima festa de aniversário dela. Ela então brindou e bebeu o copo inteiro como se tivesse acabado de fazer um discurso de vitória. Toda a sala ficou em silêncio enquanto Mark perguntava à mãe o que diabos ela estava fazendo. Entraram em uma discussão alta, na qual ela continuava a me culpar e ele tentava me proteger ao máximo, dizendo o quão ridícula ela estava sendo. Fiquei tão envergonhada e humilhada com tudo que simplesmente irrompi em lágrimas. Tudo aquilo era demais para mim, e eu estava sentindo muitas emoções. Minha sogra zombou, dizendo que eu deveria parar de fingir, porque ninguém acreditaria na minha história triste de qualquer forma. Do nada, meu sogro, que havia ficado em silêncio em seu lugar assistindo a todo o espetáculo, levantou-se e pediu a todos que se acalmassem. Disse que precisava dizer algo importante para tirar do peito. Pegou o microfone e anunciou que havia sofrido durante os últimos 25 anos e que aquela noite finalmente abrirá seus olhos para o fato de que estava cansado de tudo aquilo. Olhou para minha sogra, que o encarava confusa, e anunciou que não haveria aniversário de casamento no próximo ano, pois não queria continuar casado com ela. Ela parecia ter levado um tijolo na cara.
Meu sogro continuou dizendo que havia permanecido casado com uma mulher como ela todos esses anos porque queria que nosso filho tivesse um bom exemplo e não quisesse desfazer a família. No entanto, depois de assistir às atitudes da sogra ao longo dos anos e ver como ela continuava a machucar as pessoas, ele percebeu que agora era velho demais para continuar com isso. Minha sogra ficou atônita enquanto meu sogro pedia aos convidados que comessem à vontade, mas que ele sairia para tomar uma bebida. Tirou o paletó e a gravata enquanto saía do salão. Minha sogra começou a gritar para que ele voltasse, mas ele a ignorou. Ela então voltou sua raiva para mim, dizendo que eu arruinava tudo, não importava o quê. Mas Mark disse que tudo era culpa dela, e que estava feliz que o pai finalmente estava deixando-a. Isso deve ter realmente machucado minha sogra, porque ela ficou quieta e disse a todos que também estava indo embora. Alguns convidados vieram até mim para saber como eu estava, pois estavam preocupados. A prima de Mark, que estava grávida, veio e me abraçou. Desde o incidente, meu sogro tem ficado conosco. Ele se recusou a voltar, mesmo que minha sogra continue ligando centenas de vezes. Disse que vai conversar com um advogado de divórcio. Sinto-me realmente culpada porque de alguma forma me sinto responsável por tudo isso. Sou eu a culpada pelo divórcio do meu sogro da mãe do meu marido? Por favor, me deem opiniões honestas apenas. Atualização 1. Não esperava que esse post fosse viralizar quando publiquei. Tantas pessoas compartilharam comigo suas próprias histórias de sogras tóxicas, o que é estarrecedor. Não consigo imaginar por que uma mãe se comportaria assim. Também para esclarecer, por favor, não critiquem meu marido. Ele sempre me defendeu quando pôde. Não é fácil ter um pai superprotetor, controlador e tóxico. Tive a sorte de crescer com pais amorosos, mas ele não teve. Claramente, ele cresceu achando que esse comportamento era normal e fez tudo o que pôde para me proteger. Por fim, gostaria de agradecer a todos que compartilharam suas próprias jornadas com abortos espontâneos. Sinto muito por todos que passaram por isso. Odeio admitir, mas me sinto cheia de culpa porque era meu dever proteger o bebê, fiz tudo o que pude, mas sinto que falhei, mesmo que de forma alguma fosse minha culpa. Vocês estão certos. Preciso procurar um terapeuta. Também vou entrar em fóruns onde outras mães passaram por essa tragédia, para me sentir vista e compreendida. Atualização 2. Meu sogro finalmente entrou com o processo de divórcio contra minha sogra. Já se passaram 2 meses desde a minha última atualização, e meu sogro tem ficado conosco. Ele é um ótimo hóspede. Vejo de onde Mark herdou seu senso de humor. Meu sogro também adora cozinhar, então às vezes, quando chego do trabalho, já tem comida na mesa. Minha sogra teve muita sorte em tê-lo, e não sei por que deixou perder uma joia como ele. Quando meu sogro e Mark foram entregar os papéis do divórcio, ela se recusou a olhar para eles. Mark me contou que ela gritou com eles, dizendo que não tinham o direito de cortá-la, e que disse tudo aquilo sobre mim porque queria o melhor para a família. Mark a ignorou e ajudou meu sogro a arrumar as malas. Minha sogra ficou furiosa e começou a jogar coisas no chão, gritando e berrando. Nisso, meu sogro ameaçou chamar a polícia, pois tecnicamente aquela era a casa dele. Ao ouvir isso, ela se calou porque sabia que não tinha para onde ir. Depois da festa, ninguém mais entrou em contato com ela, exceto para dizer o quanto ela foi horrível. Todos sabiam que ela mentiu sobre eu ser uma esposa troféu, pois eu ganhava muito bem, e também entendiam minha dor pelo aborto. Claramente, todos confrontaram minha sogra e deixaram claro que não queriam estar perto de alguém instável como ela. Ela não tinha mais família ou amigos por causa de suas próprias atitudes. Ela tentou implorar ao meu sogro, mas ele claramente não quer mais nada com ela. Meus pais conversaram com minha sogra depois de saber o que ela fez comigo, e não hesitariam em tomar medidas legais contra ela por assédio e difamação pública. Minha mãe não é do tipo silencioso e disse exatamente o que sentia. Conhecendo meus pais, sei que não hesitarão em cumprir o que disseram e levá-la ao tribunal. Então espero, pela própria sanidade da minha sogra, que ela fique longe de mim. Atualização 3. Obrigada a todas as pessoas que permaneceram ao meu lado durante essa jornada. Já se passaram 8 meses desde a minha última atualização, e eu queria informar que meu sogro agora é um homem livre. Ele e minha sogra tinham um pacto antenupcial, então ela não pode levar nada que não seja dela. Ele concordou em deixar que ela ficasse com todo o saldo da conta conjunta, e também permitiu que ela ficasse com o carro. Ela ficou furiosa e continuou exigindo que ele deixasse que ela ficasse com a casa também, mas ele e o advogado riram na cara dela, pois a casa pertencia ao meu sogro antes do casamento. Mark ouviu dizer que ela está atualmente morando na casa de um dos primos dele, enquanto procura um lugar mais acessível.
Acho que ela tem mais do que dinheiro suficiente para viver uma vida boa e confortável sozinha. Minha sogra tem ficado longe da gente na maior parte do tempo, embora de vez em quando ouçamos que ela tenta contatar pessoas com seu lado da história para ganhar alguma simpatia. Bem, ela pode fazer o que quiser. Quanto a nós, estamos felizes. Mark e eu estamos indo muito bem. Fiz a terapia que mencionei e me ajudou imensamente. Também fiz novas amizades que me entendem completamente. Mark também se inscreveu em terapia individual para lidar com seus problemas do passado. Nossas carreiras estão indo bem, e estamos apenas gratos por tudo o que temos agora.